Chutando o pau da barraca. Primeira banda, o Crucifixion. Crucifixion. Bom, um single chamado The Fox, lançado em 1980 pela single chamado Take It or Leave It, lançado em 82 pela Neat Records, a famosa Neat Records, que, entre muitos outros, lançou, por exemplo, o Venom. E depois desses dois singles, ele tem um famosíssimo EP de 84, já fora, dentro daquele período que eu disse que é o período clássico, para mim vai até 83, mas eles lançaram um EP em 84 também pela Neat. Esse EP, inclusive, é em formato de long play, chama Green Eyes, e, sem dúvida nenhuma, é o material mais conhecido da banda do Crucifixion, é esse EP Green Eyes. Isso aqui é uma compilação, foi lançada pela High Roller alemã em 2019, foi lançado em vinil e em CD. Depois eu vou mostrar que eu também tenho o CD aqui. E além desses materiais que eu falei, os dois singles e o EP, conta também com uma demo de 81 e uma faixa tirada de uma compilação. Vou mostrar aqui o vinil. A maior parte do material que eu vou mostrar aqui é lançada pela High Roller alemã. Para quem não conhece a High Roller, ela é um selo, assim, meio parecida com a No Remorse grega. É especializada em velharia oitentista de metal, mas no caso da High Roller, o foco mesmo deles, embora eles lancem muita coisa, inclusive eles lançam até umas coisas mais extremas, modernas, assim, e tudo, mas o foco mesmo deles é a New Wave of British Heavy Metal. Foi assim, inclusive, que o selo surgiu, foi fazendo resgates da New Wave of British Heavy Metal. Olha que bacana, cara, esse vinilzinho do Crucifixion. Esse é um púrpura, né? Púrpura. Tem também em vinil preto, para quem prefere. Eu sempre estou preferindo esses coloridos, eu acho mais bacana, eu gosto mais. E, cara, esses lançamentos da High Roller, aqui o selo, é esse selo aqui, High Roller. Para quem não sabe, High Roller até eu vou mostrar aqui, por acaso eu tenho aqui bem do lado. É o nome desse compilatório, né? Eu não tenho certeza, eu acho que é o single que foi lançado pelo Working, né? Que é a banda do Adrian Smith antes dele entrar no Iron Maiden. Essa gravadora pegou esse nome desse, né? Tá fazendo uma homenagem a esse High Roller, que é eu acho que é um single do Urchin, que é a banda antiga do Adrian Smith. Inclusive, né, essas coisas. Esse Urchin, embora eu tenha aqui, né, na minha coleção, eu até deixo ele aqui no que seria a minha coleção de pop. Eu tenho uma pequena coleção de pop aqui, com pouquíssimos discos, mas eu tenho. E eu deixo o Urchin aqui porque eu acho que eles não são heavy metal o bastante para estar na minha coleção principal, né? Que é de metal e punk, né? Eu considero que eles, assim, até um pouco uma heresia fazer isso, né? Mas eu ponho o Working junto ali das coisas de pop, né? Na verdade, eu não gosto muito desse Urchin, eu tenho ele aí e tudo, mas enfim. Bom, isso foi só para contar a história por que o selo chama High Roller. E, cara, olha como esses lançamentos da High Roller são incríveis, cara. Isso sim é um selo feito pensando em colecionador. O cara, né, o dono da High Roller deve ser um fanático colecionador de metal, né, com toda certeza. Especialmente da New Wave of British Heavy Metal. Olha só, cara, a qualidade do livreto que vem junto. Olha que
coisa bacana, bicho. Porra, cara, dá gosto, né? Você investir uma grana num bagulho desse, né? Um negócio feito com tanto esmero, né? Por isso que às vezes quando eu pego umas coisas aí, muito legal, né? Eu pego umas coisas assim que eu vejo que é de baixa qualidade, de relançamento e tudo, eu fico pau da vida, cara. Porque, porra, quem é que compra CD? Quem é que compra vinil hoje em dia? Só colecionador, né? Então, cara, tenha respeito pelo colecionador, né? Olha só o pôster do Crucifixion. Isso aqui é a capa do primeiro single deles. É o The Fox? Acho que é. Porque tem uma outra coisa interessante também, e essa aqui é a capa do EP do EP mesmo, né? Do Green Eyes. Essa é a capa do Green Eyes. E assim, e se percebe, né, que é uma capa bem mais sombria, né? Do que a primeira. Embora a primeira também tenha a imagem da morte, né? Mas a outra é mais climática. E é interessante porque isso refletiu no som. O som do Crucifixion, como eu vou falar aqui, eu tenho até anotado isso, teve um progresso no som da banda. O que, assim, na New Wave of British Heavy Metal, cara, não era muito assim, principalmente essas bandas que eu vou mostrar aqui, elas em geral tiveram um período de duração muito curto, sabe? Muito curto. Assim, coisa de 2, 3 anos. Então, assim, você nem percebe, às vezes, quando elas têm mais de um registro, você nem percebe a evolução, porque o tempo de diferença entre os registros é tão curto que não deu nem tempo para a banda evoluir, ela já acabou. A New Wave of British Heavy Metal teve essa característica, né? A gente poderia dizer que assim foi muito intenso, né? Queimou muito rápido, o fogo levantou muito rápido, mas assim como foi rápido levantar, também se apagou, né? E aí o movimento logo depois, já em 84, assim, já tinha sido varrido por vertentes do metal surgido em outros lugares, mais agressivas e mais modernas, né? Como o speed metal e também speed metal e speed black metal, né, da Europa continental, e principalmente o thrash metal vindo dos Estados Unidos, né? Aí mais ou menos matou a New Wave of British Heavy Metal, né? Então, por isso até que eu digo que para mim a época clássica foi até 83, que foi mais ou menos aí que surgiu o Restless and Wild do Accept, que veio trazendo, né, que mais ou menos inaugurou a tradição do speed metal europeu, e nos Estados Unidos o Metallica, com o Kill Them All em 83, que trouxe a tradição do thrash metal. Aí meio que a Inglaterra foi esmagada entre essas duas tradições, e a New Wave of British Heavy Metal, assim, como um movimento que estava propondo uma coisa nova na música, mais ou menos morreu nessa época, né? Continuou a influenciar, mas já não era o movimento de liderança dos novos rumos do metal, vamos dizer assim, né? Como foi de 79 a 83. Bom, então tá, mostrei aqui o vinil do Crucifix. Crucifix é a banda punk americana. Crucifixion. E aqui a High Roller sempre coloca nos lançamentos dela um catálogo com todas as coisas que ela já lançou. Olha aqui, isso aqui já é antigo, hein? Depois eu vou dizer qual é o ano desse lançamento. Mas na época em que isso foi lançado, eles já tinham 705 lançamentos. É coisa que eles põem, né? E cara, o material, assim, normalmente de muita qualidade. Tanto as bandas quanto a produção dos discos. Essa High Roller é um negócio de louco, cara. Bom, eu tenho aqui também o CD, que também é da High Roller. Vem com esse slipcase, é a mesma coisa. Tá aqui o CDzinho, vem também com um cartaz e tudo, e o encarte eu não vou mostrar não para ganhar tempo, é a mesma reprodução daquele bookletzinho que tem no vinil. Eu tenho mais aqui alguns outros materiais do Crucifixion. Eu tenho isso aqui foi o primeiro material que eu consegui do Crucifixion. Porque isso, principalmente antes de aparecerem gravadoras como essa
High Roller ou a No Remorse, assim, no fim dos anos 90, comecinho dos anos 2000, era difícil você conseguir esses materiais da New Wave of British Heavy Metal de bandas mais desconhecidas, sabe? E foi num momento ainda que não estava assim, você ainda não tinha todas essas coisas disponíveis na internet. E o meu primeiro contato com o Crucifixion, eu não ouvi na época, passou batido, não, né? Até porque eu não vivi esse período do começo dos anos 80, eu era muito piá, nem ouvia metal em 81, quando eles lançaram esses negócios, né? Eu era muito criança. E, enfim, e aí depois eu ouvi só as bandas mais famosas, né? Da New Wave of British Heavy Metal. Essas bandas mais underground eu demorei muito tempo para começar a ouvir. Consegui primeiro descobrir que essas coisas existiam, né? Esse monte de banda. E depois para começar a chegar mesmo nelas. Essas bandas que não tinham full lançado, né? Como eu disse. Então esse aqui foi o primeiro contato que eu tive com Crucifixion. Isso aqui é tem as... É o EP, na verdade esse aqui é o EP The Fox, que é a outra música do The Fox, é essa Death Sentence, né? Eles fizeram aqui uma coisa um pouco diferente, mas esse é o primeiro single deles, o The Fox. Isso aqui é um pirata, é um bootleg. Esse selo bootleg chama Phoenix. Phoenix, dá pra ver aqui, né? Ele na primeira metade dos anos 2000, esse selo Phoenix Records lançou um monte de EPs. Fez um monte de relançamento de EPs obscuros da New Wave of British Heavy Metal. Um monte de banda, sabe? E eu comprei vários. Eu comprei quase todos, inclusive, que eles lançaram. Um ou outro me escapou. E assim que foi que eu tive um contato maior com bandas desconhecidas da New Wave of British Heavy Metal. Eu comprei vários desses compactos relançados, pirateados, né? Por essa Phoenix Records. E essa Phoenix Records, inclusive, eu acho, porque foi com ele que eu comprei, é o Adair Júnior, lá da Dias e Rai, do Rio de Janeiro. Foi com ele que eu peguei esses piratas. Eu acho que inclusive era ele ou alguém lá dos conhecimentos dele que faziam esse pirata dessa Phoenix Records. E, cara, eu peguei... Foi logo no começo que a Dias e o Rai apareceu. Eu peguei um monte desses lançamentozinhos dessa Phoenix e umas outras piratarias. Ele tinha muita pirataria dessas bandas desconhecidas. Eu peguei várias coisas com ele. Bom, mas então esse é um EPzinho que eu peguei lá, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o Crucifixion. Bom, e uma outra coisa legal aqui também é o seguinte. Eu tenho o segundo single do Crucifixion, o Take It or Leave It, que tem a outra faixa chama On The Run, no lado B. Esses singles, né, embora tenha esse nome, single, eles não eram single, eles eram double, né? Em geral tinha uma música na faixa A, que era a música que era promovida, e na faixa B, e no lado B tinha uma outra música. Era assim que eram, em geral, a forma como esses singles eram vendidos na Inglaterra naquela época, né? Chamava de single, mas tinha duas músicas em geral. E eu tenho também, isso aqui é um relançamento, e é um relançamento bem bacana, dessa Skull Records, que é um selo polonês e também especializado em velharia dos anos 80, muito New Wave of British Heavy Metal, e eles fazem uns relançamentos assim, nesses Digi-Sleeve, que é o nome que se dá para isso, Digi-Sleeve, que seria uma espécie de uma miniaturização do 7 polegadas, né? Mas em formato CD, né? Então, é um CDzinho e tem essas duas músicas desse single do Crucifixion. E eles têm uma série com isso aqui, eles já devem ter, sei lá, assim, uns 40 singlezinhos desses lançados dessa forma em Digi-Sleeve, essa Skull Records da Polônia. E eles também lançaram o
o EP mesmo deles, que é um EP de 3 faixas, que na época foi lançado em bolachona, não foi em 7-inch, foi em formato long play, mas só tinha 3 faixas, que é o famoso EP Green Eyes do Crucifixion. Foi lançado aqui também nesse formatozinho da Skull Records. Eu tenho vários desses lançamentos, eu tenho quase todos, um ou outro eu não consegui pegar, e acho muito legal esses lançamentozinhos, e é muito legal você ouvir esses compactos, até porque eles são tão curtos, cara, que assim, nem tem espaço para você se aborrecer, sabe? É muito rápido o negócio, e você aí já põe outro na sequência, né? Fica assim uma coisa, porque às vezes você ouvir um disco inteiro, às vezes você se cansa um pouco, né? E com isso não tem esse risco, porque é bem muito curtinho. Bom, então esse foi o Crucifixion. Só falar mais alguma coisa aqui sobre o som, né? Eu falei da compilação, que tem o material todo e mais essa demo de 81 e mais uma faixa tirada em compilação. Cara, esse Crucifixion é um perfeito exemplo de banda da New Wave of British Heavy Metal. Ele tem todas as características que, em geral, você encontra em bandas da New Wave of British Heavy Metal. Fortes melodias vocais muito fortes, que, né, levam a música. Um andamento, em geral, de meio tempo ou up tempo. Não era tão característico. Ou melhor, deixa eu reformular essa frase. Era mais típico da New Wave of British Heavy Metal os andamentos a meio tempo ou rápidos, não costumava ter andamento mais lento, e isso é interessante porque isso era a meu ver, como eu vejo isso, era uma tentativa de se distanciar mesmo daquele som típico do heavy metal do Sabá dos anos 70. Eles aceleraram as músicas como uma forma de criar uma ruptura com aquela tradição mais antiga do metal, do heavy metal mesmo, clássico, mais do que o hard rock, porque o hard rock costumava ser mais rápido até, né? Nos anos 70, as bandas de hard rock, em geral, eram mais rápidas do que as bandas que eram mais claramente de heavy metal, como Black Sabbath, em geral, tá? Tô falando coisas assim muito... Claro que você pode pegar uma música ou outra e isso não é uma lei, né? Mas assim, havia uma tendência disso, de que a rapidez estava mais nas bandas de hard rock do que propriamente nas bandas de heavy metal. As bandas de heavy metal estavam mais com um peso, né? E na New Wave of British Heavy Metal houve uma certa fusão das duas coisas, né? Houve uma aceleração do andamento da música, mas tentando manter um certo peso que as bandas de heavy metal, né, como Sabá e outras também, Sir Lord Baltimore, umas outras bandas assim, tinham, né? Então, nesse sentido, a New Wave of British Heavy Metal era uma coisa diferente, e eu vejo assim, que essa rapidez é uma tentativa de se contrapor, de certa forma, estilisticamente, a um heavy metal considerado mais datado, né, mais dos anos 70. Então, né, eu falei que fortes melodias vocais, muito característico da New Wave of British Heavy Metal, andamento meio tempo ou up tempo, riffs muito marcantes, né, isso aí é a tradição dos anos 70, principalmente das bandas de heavy metal, mas também das bandas de hard rock. E uma coisa muito bacana, que eu acho que é bom frisar, isso tudo eu estou falando da música do Crucifixion, né? Porque eu acho que essa banda Crucifixion é uma banda que, de certa forma, ela epitomiza todas essas características que eu atribuo, em geral, à New Wave of British Heavy Metal. Mas uma outra característica, além dessa que eu já falei, fortes melodias vocais, andamento meio tempo, up tempo, riffs marcantes, né? E aí na construção da música, em geral, você tem, né, uma certa oposição entre esse riff da guitarra, muito marcante, e a melodia vocal. E eles fazem um certo diálogo, né? Se estabelece um certo diálogo entre essa melodia do vocal e o riff da guitarra. Muitas vezes as melodias são diferentes, né? A feita na guitarra e a feita no vocal, e que, num certo sentido, cria alguma polifonia na música. Isso é uma característica muito clara da New Wave of British Heavy Metal. Mas uma outra característica, que essa é muito legal de ressaltar, porque essa eu vejo... Porque tudo isso que eu falei aqui, eu acho que muita gente fala por aí, né? Se você pegar livros falando da New Wave e tal, os caras falam disso. Mas tem um detalhe
que eu não acho que é detalhe, eu acho que é uma coisa bem importante, que eu não vejo ser muito enfatizada, mesmo entre o pessoal que estuda esses assuntos, é o seguinte. Cara, a New Wave of British Heavy Metal, uma das características mais marcantes dela, não é só a questão do andamento, que ficou mais rápido, ou essa questão da oposição da melodia vocal com o riff da guitarra. Tem uma outra característica, que é o seguinte: aumentou muito a intensidade da música. A intensidade da música. Isso é muito importante na New Wave of British Heavy Metal. E quando eu digo intensidade da música, eu estou querendo falar de divisão rítmica. De divisão rítmica. Bom, para explicar esse ponto, eu poderia usar a teoria musical e falar de compassos, falar de colcheia, semicolcheia, esse tipo de coisa. Mas eu não vou fazer isso, tá? Porque senão o risco é de que fique um pouco chato, né? Uma explicação assim muito técnica. Então, assim, se eu posso explicar de uma outra maneira, eu prefiro explicar de uma outra maneira e não de uma maneira técnica. Tá? Uma maneira técnica a gente deixa quando for escrever um texto, né? E aqui nessa coisa no YouTube, se você puder falar de uma outra maneira mais simples e mais fácil de assimilar, é melhor, né? E o que eu quero dizer com isso é uma coisa bastante fácil de compreender. É o seguinte, e isso é muito claro no baixo da música, mais do que nos outros instrumentos, no baixo isso fica muito claro. Isso que eu quero dizer do aumento da intensidade da música. Que é o seguinte, cara. Se você pegar uma música, por exemplo, do Sabá, antiga, pegar lá o Geezer Butler, embora exista músicas em que ele não faz isso e ele já faz coisas que é o que eu vou atribuir a New Wave of British Heavy Metal, mas assim, não é uma coisa marcante do estilo do Sabá, pensando no baixo, que o cara no baixo, fique fazendo isso aqui, ó, na corda. Não é que ele não toca com a mão, não é isso que eu quero dizer. É claro que pode fazer assim. Mas o que eu quero dizer é que não é tão comum você ver ele fazendo aqueles... Ou que se fosse na palheta, né? Uma coisa mais nervosa. Em geral, ele tem uma marcação que seria do rock mais clássico, talvez. Talvez, né? Isso aí eu ainda quero pesquisar um pouco melhor isso para ver se... para identificar onde que começa essa coisa que eu estou atribuindo da maior intensidade. É o seguinte, a coisa muito simples. Onde no rock se tocava uma nota, no metal da New Wave of British Heavy Metal começou a se tocar duas, dobrou a quantidade de notas tocadas. Esse que é o ponto. E é por isso que aumentou a intensidade. Então é muito comum nas músicas da New Wave of British Heavy Metal você presta atenção na linha de baixo, do baixo. Quando dá para ouvir, né, o baixo. Mas presta atenção. E isso é interessante, porque o baixo, em geral, aparece, porque essa coisa é importante na música. Então, presta atenção na linha de baixo. Costuma muito ter alguma coisa assim. Tá, é besta fazer uma onomatopeia, né? Mas é isso que agora eu vou fazer. Então, se você compara isso com o que era feito antes, você vai perceber que aumentou. Se você pegar umas músicas mais do heavy metal mais dos anos 70, ou do rock mais clássico, você vai ver que ficou mais frenética, né? Em geral, dobrou a quantidade de notas por espaço de divisão rítmica. Dobrou. Às vezes até mais, quadruplicou. E é isso que dá essa sensação, que é muito característica da New Wave of British Heavy Metal, de um certo frenesi na música. Não é, e é isso que é muito interessante separar. Isso não é velocidade, não é o andamento da música que está mais rápido. Embora na New Wave tenha acontecido também uma certa aceleração do andamento. Mas é outra coisa. Houve uma aceleração da divisão rítmica. Ela ficou menor a divisão rítmica e isso criou essa maior intensidade, e essa maior intensidade gera
essa sensação assim de frenesi na música, que é uma coisa que você escuta na New Wave of British Heavy Metal e você percebe isso, que é uma música mais frenética do que se fazia em geral nos anos 70. E isso é muito típico dessa nova forma de metal feito na Inglaterra nesses anos. E isso é interessante porque é uma coisa que eu vejo ser pouco referida, mas isso é muito importante. Houve não só a velocidade ficou maior, ou o peso ficou maior, ou a agressividade ficou maior, essas coisas que se em geral falam, mas a intensidade da música foi aumentada. E o Crucifixion é uma banda, assim, as músicas do Crucifixion, você percebe claramente todas as características que eu estou atribuindo a New Wave of British Heavy Metal, em geral você percebe na música do Crucifixion. Então eu falei, né, esse negócio que a gente percebe bem no baixo, mas na guitarra também, quando a guitarra tá fazendo mais base, você percebe também esse que depois isso aí deu no thrash, né, cara, aquele famoso rancancan do thrash veio disso aí. E aí ficou mais rápido ainda, o que era em semicolcheia, o que era em colcheia passou a ser semicolcheia, né? Essa divisão foi ficando, e isso é muito característico da história do metal, né? Foi cada vez ficando mais intensa a música, desse ponto de vista rítmico, de compasso, né? A divisão rítmica foi ficando cada vez menor, né? E gerou, lá no fim, gera até o blast beat, né? Gera o blast beat. Que também tem implicação no andamento da música, mas é mais específico do que isso. Eu quero me centrar na intensidade. Porque também eu não vou entrar aqui em coisa de teoria musical. Há uma relação entre intensidade e andamento, que é uma coisa muito interessante, mas... Enfim, o que eu disse eu acho que já deu para clarear o que eu quero dizer como essa característica da New Wave of British Heavy Metal de aumento da intensidade. E só para encerrar essa história, me desculpe se isso está ficando muito longo, estou insistindo muito nesse ponto, mas é porque eu acho não só muito interessante, como muito importante. Cara, se você procurar no Google, tem uma entrevista em que o Kerry King, né, do Slayer, do ex-Slayer, ou se é que o Slayer voltou, sei lá, ele diz uma coisa muito interessante. Eu não me lembro agora qual foi a pergunta que fizeram para ele, se ele tinha sido muito influenciado por Sabá, eu acho. Já era alguma coisa assim. A resposta dele é muito interessante. Ele diz assim, eu fui muito mais influenciado por Deep Purple do que por Black Sabbath. E aí ele fala uma coisa que tecnicamente está errada. Ele diz que o Sabá não tinha músicas tão rápidas quanto o Deep Purple. E isso está errado, né? O Sabá tinha músicas, Symptom of the Universe e outras músicas, são tão rápidas quanto qualquer coisa que o Deep Purple já tinha falado. Mas assim, aí é que é o meu ponto. Eu acho que o Kerry King ele expressou uma coisa muito legal, mas porque ele não é um cara assim, ele não conhece teoria musical, né? Isso a gente percebe pelas coisas que ele fala. Mas ele não soube se expressar tecnicamente de uma forma adequada. O que ele quis dizer, na verdade, não foi a velocidade do andamento. O que ele quis dizer, a meu ver, quando ele se referia ao Deep Purple, é que a intensidade da música do Deep Purple era maior do que, em geral, a do Black Sabbath. E foi isso que influenciou o Kerry King. E isso faz todo sentido, porque, como eu já estava dizendo aqui, o Deep Purple, em geral, nas músicas do Deep Purple, tem mais nota do que as músicas do Black Sabbath. Tem mais notas, são mais intensas, tem mais divisão rítmica. As divisões rítmicas do Sabbath são mais longas e as divisões rítmicas do Deep Purple são mais curtas. E isso tem tudo a ver com o Doom. O Doom, se você quer fazer Doom Metal, as suas divisões rítmicas vão ser largas. É assim que funciona. Você não consegue fazer Doom com divisão rítmica curta. E o Deep Purple não era uma banda Doom, cara. O Deep Purple era uma banda mais pegada, né? Highway Star, esses negócios. E aí a divisão rítmica é mais curta, é uma banda que tem mais nota. Foi isso que eu acho que o Kerry King quis dizer, mas ele não conseguiu se expressar porque, né, por uma certa desconhecimento da teoria musical. Isso é muito interessante e as bandas da New Wave of British Heavy Metal, ao meu ver, aí mostram
a dívida que elas têm com o hard rock dos anos 70 e bandas como o Deep Purple, nessa questão específica da divisão rítmica mais curta que dá maior intensidade na música. Isso as bandas da New Wave of Heavy Metal absorveram. Mas, como elas são bandas de metal, elas também tentaram, de certa forma, fazer uma alquimia, né? Juntar essa característica mais intensa da música com o peso do sabá e das bandas de metal, né? O que é uma alquimia, se você parar para pensar, é um pouco difícil, né? Como é que você, pelo menos do ponto de vista do compasso, né? Da criação do compasso, da construção rítmica da música, porque você tem que, ao mesmo tempo, preservar o peso que, em geral, pede uma divisão rítmica mais larga, com um certo frenesi na música que é dado por uma divisão rítmica mais curta. Como é que você faz esse negócio, né? Bom, aí é que vem a genialidade das pessoas, né? E é por isso que a New Wave of British Heavy Metal é uma coisa genial, porque os caras fizeram uma coisa nova e reconfiguraram o metal. Bom, então, para encerrar aqui, já fiz uma digressão aí, longa demais, né? Eu tô falando do Crucifixion, mostrando os materiais dele, né? E o Crucifixion é uma banda que vai furar aquilo que eu falei das bandas não terem evolução, né? Porque elas, em geral, duraram muito pouco tempo. O Crucifixion teve uma evolução notável. Nesses 2 primeiros singles, eles são uma coisa, assim, um pouco mais crua e com um espírito mais... daquele, entre aspas, rock metalizado, né? Um certo rock metalizado que você ainda sente um certo cheiro de rock and roll naquilo, mas já numa coisa muito agressiva e muito mais acelerada. E um exemplo disso muito interessante, você encontra no próprio Metallica, né? O Metallica é uma banda fortissimamente influenciada pela New Wave of British Heavy Metal, e da música Hit the Lights, a música que abre o Kill 'Em All, claramente você tem um riff que lembra demais New Wave of British Heavy Metal, porque ainda tem um certo feeling rock and roll, mas totalmente metalizado, né? E assim, levado numa maneira frenética, um certo rock and roll em anabolizantes, né? Que foi muito esse espírito inicial da New Wave of British Heavy Metal, e tá aí nessa versão do Metallica de Hit the Lights. E esses 2 singles que eu mostrei aqui do Crucifixion, os 2 primeiros singles, eles têm ainda essa pegada muito do rock and roll metalizado, né? Isso que eu estou chamando de rock and roll metalizado, e que também tem assim uma certa... Tem uma certa não, né? Também tem assim uma dívida forte com o AC/DC, esse tipo de coisa, né? Aqueles rocks mais viscerais que o AC/DC fazia, principalmente nas músicas mais rápidas do AC/DC, como Let There Be Rock, né? Que para mim já é um New Wave of British Heavy Metal avant la lettre. O Let There Be Rock, essa faixa em específica do AC/DC, né? Para mim aquilo já é para mim New Wave of British Heavy Metal feito na Austrália. Né, esse tipo de coisa serviu muito de inspiração, eu acho, um certo desenvolvimento desse tipo de construção de riff, serviu muito de inspiração no Crucifixion e também no Metallica, você percebe aí em músicas como Hit the Lights. E aí eu falei, né, da evolução do Crucifixion, porque no EP lá, o Green Eyes, que é esse aqui, que é quando a banda realmente assim adquiriu maturidade, e aqui esse é o som maduro do Crucifixion para mim. E aqui cara, já tem um vocalista bem melhor. O primeiro vocalista era um cara que quebrava o galho, assim, cantava meio na raça e tudo, era legal e tudo, mas aqui sim é um vocalista mesmo. O cara tem uma voz bonita, alcança um registro vocal maior e tudo isso. Ótimas linhas vocais, né, a fase mais madura da banda, e que ao mesmo tempo ela é mais melódica e épica, mas também mais sinistra, especialmente nas letras. Esse aqui é o trabalho mais maduro do Crucifixion. Embora eu curto muito os 2 singles que eles fizeram antes, esse aqui para mim é o trabalho mais
maduro do Crucifixion. O Crucifixion ele encerrou atividades logo depois da gravação desse EP, que é o Green Eyes, em 1984. Então, o que se tem deles são esses 2 singles, o EP e essa demo de 81. É esse o material que você vai encontrar nessa fantástica compilação da High Roller. E eu também vou anunciar uma novidadezinha que eu vou fazer no canal, se der certo, porque eu sou muito incompetente com a internet, mas se der certo, eu vou fazer um playlist e vou botar uma música de cada uma dessas bandas que eu vou apresentar. Eu escolhi uma música e vou deixar nessa playlist para quem tiver interesse em ouvir mesmo, né? E, além de ver o vídeo, se tiver interesse em ouvir, conferir mesmo a música, vai estar nesse playlist. À medida que eu for apresentando as bandas, eu espero essa semana, né? Porque isso aqui eu já vi que tá com mais de 30 minutos, eu vou ter que encerrar o vídeo aqui. Eu espero conseguir apresentar as 8 bandas nesta semana. Se eu apresentar as 8 bandas, vai ter 8 faixas nessa playlist para ouvir essa semana, e na outra semana as 8 faixas das próximas bandas. E a faixa que eu escolhi, e foi difícil escolher, porque pro meu gosto, eu sempre gosto de coisa mais visceral. Talvez eu goste mais da primeira fase do Crucifixion, que era mais tipicamente New Wave of British Heavy Metal e mais visceral. Mas assim, cara, a fase mais relevante mesmo, do ponto de vista da gente fazer uma crítica musical mais assim isenta e mais objetiva, realmente é essa fase do Green Eyes, embora seja um EP de 84, já fora da fase áurea que eu considero da New Wave of British Heavy Metal, mas esse ali é o trabalho mais consistente deles, então eu vou pôr a faixa Green Eyes nesse playlist que vai estar aí, espero eu, disponível para os amigos do canal que se interessarem ouvir. Aí, onde ficam as playlists, eu até tenho que descobrir como é que faz isso. Eu ia apresentar então a segunda banda agora, mas o vídeo já estourou aí, então eu vou encerrar aqui e vou tentar ser mais rápido nas apresentações das próximas bandas. Em sequência eu volto com a segunda banda da New Wave of British Heavy Metal. Me acompanhem, espero vocês, até daqui a pouco.